E Deus pode restituir filhos na tua vida. Restituir, não no sentido de devolver, se você por acaso perdeu um filho para a morte, mas te dar novos filhos. E se você perdeu no sentido relacional, o Senhor pode restituir esse filho que você perdeu, como pai amoroso daquele filho pródigo, que estava morto espiritualmente, morto para o seu pai, morto para aquilo que era bom, mas o Senhor reviveu aquele filho, e Ele pode reviver o teu filho que está morto, tua filha que está morta, que está perdido nessa noite, porque assim foi na vida de Jó. Livro de Jó, capítulo 42, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Quesia e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar os irmãos. Irmãos, a palavra que eu trago para a igreja nessa noite, certamente não é novidade para nenhum dos irmãos que está aqui. A história de Jó, toda a tragédia que se abateu sobre ele, a sua crise, os seus conflitos, os debates intermináveis, os seus questionamentos sem fim, todo o mal que se abateu sobre esse homem, e bem como a revelação de Deus na vida dele, a sua confissão e, sobretudo, a sua restauração, são eventos que marcam a nossa fé. Quem nunca se comoveu com todo o sofrimento desse homem, com o desespero desse homem de sofrer sem saber
o porquê ele sofria. De perder em um só dia tudo que ele tinha, toda a sua família, com exceção da sua esposa. De sofrer com doenças do alto da cabeça até as plantas dos pés. Quem nunca se maravilhou com a obra de Deus que tão rapidamente restaurou tudo que ele tinha, e não só restaurou, como restaurou em dobro? Então, o que eu falo com os irmãos nessa noite, irmãos, não é uma palavra nova, não trago nada que não seja conhecido dos irmãos. Mas essa palavra, ao mesmo tempo, é uma palavra do Senhor para a vida de cada um de nós, cada um de vocês, que é uma das verdades mais gloriosas que a palavra de Deus nos traz, que o nosso Deus é um Deus de restauração. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus de restauração, um Deus que restaura vidas, que muda histórias, que transforma situações de caos em momentos e um quadro de glória para nossas vidas. E nenhum caso eu vejo na Bíblia em que as coisas acontecem de uma forma tão magnífica, tanto para o mal quanto para o bem, como na vida de Jó. E essa verdade se aplica na vida de muitas pessoas ao longo da Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Vemos pessoas em uma situação de enfermidade, incurável, pessoas que sem esperança e que ao encontrar com o nosso Deus têm a sua vida transformada. No Antigo Testamento, pessoas sem esperança têm a sua vida transformada pelo Senhor. E o mesmo nós vemos na vida de Jó. E o que está escrito não é apenas narrativa, não é apenas história, mas são verdades que se aplicam hoje para as nossas vidas. Portanto, irmãos, se você veio aqui hoje carente de uma restauração, saiba que esse Deus, pela sua palavra, pode trazer restauração para a tua vida também. Mas é interessante, irmãos, que todo o caos que se abateu sobre a vida de Jó e também a sua restauração, ela não ocorreu de uma forma parcial na sua vida, mas de uma forma completa. Porque por mais que eu e você estejamos vivendo crises e angústias e dores que aparentemente não têm resposta, não têm razão de acontecer, todos nós de alguma forma estamos razoavelmente bem em alguma área da nossa vida. Mas Jó viveu uma situação que é difícil conceber até na nossa imaginação, na nossa vida real, pessoas ao nosso redor, de uma tragédia tão grande se abater em todas as áreas de uma só vez. Mas a glória que há nisso tudo é que o mesmo Deus que concedeu a Jó passar por tanto sofrimento, ele realizou em diversas áreas da vida de Jó, de uma só vez, a restauração da sua vida. E assim acontece nas nossas vidas, irmãos. No caso de Jó, nós vemos aqui no versículo 10, no versículo 10 e 12 e 13, que a primeira área da restauração da vida de Jó foi uma restauração financeira. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, era o maior de todos, era um grande empresário. A própria Bíblia faz questão de enumerar suas posses. A riqueza no Antigo Oriente não era medida por terras, não era medida por dinheiro, por prata ou por ouro, mas era por rebanhos. E o que a Bíblia narra sobre Jó é que ele tinha uma vasta riqueza. Eram simplesmente milhares de cabeças de gado, de várias espécies. E também diz que esse homem era o maior de todos os Orientes, porque havia um pessoal muito numeroso a seu serviço. E esse homem perdeu tudo em um só dia. E no entanto, esse homem teve a sua restauração em um só instante da parte do Senhor. Talvez seja o seu caso. Você perdeu tudo. Os teus negócios fracassaram. Os seus estudos foram mal sucedidos. Talvez você tenha sofrido um golpe financeiro, um prejuízo financeiro. Seus investimentos, os seus sonhos na área financeira não deram certo. Mas o Senhor, o Deus de restauração, Ele restaura a tua vida financeira. Porque dele procede riquezas e glória.
Ele faz um homem cativo, um homem prisioneiro, um homem miserável, ser levantado como príncipe, como homem de poder, um homem engrandecido no meio do seu povo. Foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Jó, foi assim com muitos homens. E o Senhor pode fazer isso na tua vida, na minha vida nessa noite. O nosso Deus restaura a área financeira, porque Ele é dono de toda a riqueza. A segunda área, que observamos que Jó foi plenamente restaurado, foi na sua saúde. Jó foi coberto de tamanha enfermidade, que a Bíblia fala que ele se raspava com cacos, para coçar e arrancar os tumores que estavam sobre a sua pele, para que as infecções pudessem sair pelas feridas da pele. E aquele homem ficava em cinza, provavelmente para que aquela doença não se proliferasse para outras pessoas. E o cheiro desse homem era tão insuportável que a metros de distância poderia se sentir o odor, né, da podridão, do fedor daquelas chagas, daquelas doenças. E em certo dado, o próprio Jó, ele fala que o hálito dele era intolerável à sua própria mulher. E no entanto, aqui fica implícito, irmãos, que no dia em que Deus restaurou a sorte de Jó, a sua saúde foi plenamente restaurada. Porque o nosso Deus é Yahvé Rafá, o Deus da cura, o Deus que nos cura. Porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades, é Ele que sara todas as nossas enfermidades, é Ele que redime a nossa vida da cova, é Ele que nos coroa de graça e misericórdia. Porque assim Ele fez no passado, fez com o rei Ezequias, fez com pessoas totalmente sem esperança, leprosos, cegos, coxos, surdos e mudos, pessoas com hemorragia e até mesmo os mortos foram ressuscitados por esse Deus. E Ele é o Deus que restaurou a saúde de Jó e pode restaurar a tua vida nessa noite. Amém, irmãos? A terceira área em que Jó foi restaurado foi nos seus relacionamentos. Veja o que diz o versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e o anel de ouro. É interessante, irmãos, que quando Jó foi acometido por toda essa tragédia, nenhuma dessas pessoas apareceu para se perguntar a respeito do estado de Jó. O mal que se abateu sobre esse homem foi tão grande que os seus amigos vieram de longe para consolar, né, que são Elifaz, Bildade e Zofar. Eles não eram, né, conterrâneos de Jó, mas cada um morava numa terra distinta. E eles sabiam da história de Jó e foram lá consolar, e no final das contas não o consolaram. E Jó foi abandonado pelos seus irmãos. Mas o Senhor, na sua permissão, Ele concedeu que Jó fosse abandonado, que os seus relacionamentos fossem quebrados. Mas o mesmo Deus que lhe permitiu passar pelo abandono, Ele recebeu o acolhimento e a restituição daqueles que eram seus parentes, daqueles que eram seus amigos e conhecidos. Às vezes nós tendemos a ignorar a importância dos relacionamentos sociais. Veja que aqui ele sequer está falando da sua família, propriamente dita, da sua esposa e filhos, mas do seu círculo social. Nós devemos, irmãos, orar ao Senhor para que Ele mantenha em nossas vidas um círculo de amizade, e se nós perdemos, que Ele restaure isso nas nossas vidas, porque não podemos ignorar, irmãos, o bem que Deus pode fazer nas nossas vidas através de um amigo, através de um irmão. Nós não somos ilha, irmãos, não somos ilhas. O Senhor deseja contar conosco, contar contigo e comigo, para que sejamos instrumentos de Deus, para consolar a vida de pessoas. E o Senhor restituiu a Jó os seus amigos, e que Ele restitua na tua vida os relacionamentos quebrados, irmãos que se afastaram, amigos que se afastaram. Não importa o motivo do que aconteceu, mas o Senhor é poderoso
para promover reconciliação e restauração. Amém, irmãos? A quarta área em que Jó foi restaurado foi no seu casamento. No texto em que eu li com os irmãos, a mulher de Jó não é mencionada. Essa mulher fez um grande mal para Jó, sua esposa. Não bastasse toda a desgraça que veio sobre esse homem, a sua mulher vira para ele e diz assim: por que você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu a ela com uma resposta firme: tu falas como uma doida, como uma louca. Recebi de Deus o bem, também não receberia o mal. E Jó não pecou com as suas palavras. No entanto, apesar da loucura da sua esposa, aqui fala no versículo 13 que Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Algumas pessoas acham, alguns estudiosos especulam que Jó teria tido uma outra esposa, mas isso não tem o menor amparo bíblico, não tem a menor base bíblica. O que nós podemos presumir desse texto aqui é que a vida conjugal de Jó também foi restaurada. Talvez você precise de uma restauração do seu casamento. Veio a decepção, veio a mágoa. Talvez a pessoa que mais deveria te acolher não foi um bom companheiro ou uma boa companheira no momento mais difícil da tua vida. Mas o poder de Deus está aqui nessa noite, para trazer quebrantamento, para trazer perdão e reconciliação, porque isso não é obra do homem, isso é obra de Deus. E tudo que você pode fazer nessa noite é abrir o teu coração, para receber de Deus essa restauração da pessoa com quem você é uma só carne com ela. E Deus há de te restaurar nessa noite, se você assim crer, se você assim abrir o teu coração. A quinta área em que Jó foi restaurado foram seus filhos. Jó não perdeu os seus 7 filhos e 3 filhas. Apesar da morte desses 3 primeiros filhos, desses 10 primeiros filhos, eles, como os filhos de um justo, estavam aguardando na presença do Senhor depois da sua morte, aguardando Jó, que a seu tempo também haveria de morrer e estar na presença do Senhor junto com seus filhos. Mas Deus foi tão maravilhoso com Jó, que ele restituiu, deu a outros filhos, no mesmo número, 7 homens e 3 mulheres. E Deus pode restituir filhos na tua vida. Restituir, não no sentido de devolver, se você por acaso perdeu um filho para a morte, mas te dar novos filhos. E se você perdeu no sentido relacional, o Senhor pode restituir esse filho que você perdeu, como pai amoroso daquele filho pródigo, que estava morto espiritualmente, morto para o seu pai, morto para aquilo que era bom, mas o Senhor reviveu aquele filho, e Ele pode reviver o teu filho que está morto, tua filha que está morta, que está perdido nessa noite, porque assim foi na vida de Jó. E é interessante, irmãos, que a restauração de Jó foi tão completa, tão gloriosa, que as 3 filhas de Jó, o nome dessas 3 filhas, eram muito significativos da alegria da restauração desse homem. Gemima significa luz do dia. Quesia significa doce fragrância. E Queren-Apuk descreve uma linda cor que as mulheres usavam para pintar as pálpebras. O Senhor pode restaurar nessa noite, irmãos, na nossa vida, a alegria, a luz. A nossa alma pode estar coberta de trevas, mas Ele é Deus. Ele é Deus para dissipar as nuvens densas, espessas, que estão sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, sobre a nossa visão, e nos fazer enxergar e viver e receber uma nova vida, uma esperança e um destino verdadeiro, a ponto de podermos colocar nomes na nossa alegria, nome na nossa felicidade, em nome de Jesus.
Agora, uma vez que nós entendemos a dimensão daquilo que Deus fez na vida de Jó e do que Ele pode fazer na nossa vida, nós precisamos entender, irmãos, né, tudo aquilo que veio atrás, tudo aquilo que veio antes, porque tudo que Deus fez na vida de Jó não se deu sem antes haver um certo tratamento da parte de Deus, sem que certas realidades espirituais se concretizassem na vida de Jó. E é interessante, né, que nós vemos claramente que Jó não sabia aquilo que estava acontecendo com ele. Absolutamente. O livro de Jó começa com um diálogo nos céus. Toda a narrativa de Jó começa com um diálogo entre Deus e Satanás. E o diálogo não parte da iniciativa de Satanás, mas da iniciativa de Deus. Porque tudo que aconteceu com Jó, assim como acontece na nossa vida, é fruto do decreto soberano de Deus. E enquanto Jó vivia a sua vida, né, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida em que tudo lhe havia bem, tudo lhe ocorria bem, ele era protegido, ele era bem-sucedido, seus filhos eram ricos, e Jó zelava pela vida espiritual não só dele, mas dos seus próprios filhos, a ponto de ele fazer sacrifícios, procurar os filhos e santificar os seus filhos no fim de um rodízio de banquetes, em que cada filho fazia um banquete na casa dele e convidava os demais irmãos. Jó era tão preocupado em honrar a Deus, que ele procurava os seus filhos para os santificar. Enquanto isso acontecia, havia um diálogo nos céus, como eu já disse, em que Deus, ele aponta para Satanás: viste o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. E aí, Satanás, ele faz uma ponderação, um questionamento: é claro, tudo que você deu para ele, os bens dele prosperam na terra, seus negócios vão bem, o Senhor guardou, cercou ele de prosperidade, de benevolência, de proteção. É claro, ele só te serve, né, em outras palavras, Jó só te serve porque vai tudo bem na vida dele. Agora tira tudo dele para você ver. E então acontece uma tragédia na vida de Jó, em que um só dia ele perde seus filhos, perde todos os seus bens e praticamente todos os seus servos. E não satisfeito com isso, Satanás mais uma vez reclama a vida de Jó. E Deus disse: você toca no corpo dele, você tem autoridade para tocar nele, mas não tirará a sua vida. Então Satanás só agiu nos limites em que Deus previamente estabeleceu. Isso deixa muito claro, irmãos, que o sofrimento nosso não está alheio ao conhecimento e ao devido controle das circunstâncias de Deus, do decreto de Deus, da vontade de Deus. E parece que é justamente isso que deixava Jó aflito, porque Jó sabia que Deus era poderoso. Jó sabia que Deus tinha o poder de determinar sobre a vida dele o bem e o mal. Mas Jó não compreendia as razões espirituais daquilo que lhe acontecia. Ele olhava para si e dizia: meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não cometi iniquidade. Ele faz uma defesa da sua própria justiça. E os seus amigos, ao contrário, fazem contra ele as acusações mais severas, mais covardes e cruéis. Ele foi acusado de grandes crimes. Foi acusado pelos seus amigos de ser adúltero, de ser opressor, de ser ladrão, de ter conquistado suas riquezas através da opressão do pobre, do necessitado. E nada disso era verdade. Então, irmãos, grande parte do livro de Jó nada mais é do que uma disputa de argumentos entre Jó e seus amigos, entre aspas, um tentando se defender diante dos homens e os outros o acusando, e no fim das contas todos estavam errados. E parece, irmãos, que na nossa vida não é muito diferente, porque ainda que nós não sejamos acusados pelo nosso próximo, na nossa consciência parece que uma voz fala dentro de nós que você está passando
por um tempo tão difícil na tua vida, porque você pecou, porque você fez isso, porque você fez aquilo. E não é verdade. Na verdade, algumas coisas sim acontecem conosco como consequência dos nossos próprios pecados. Não temos como escapar disso. Mas a verdade, irmãos, é que nós que cremos no Senhor, que somos justos, justificados pelo sangue de Cristo, que andamos na presença do Senhor, irmãos, não há condenação sobre nós, não há culpa, não há acusação satânica que prevaleça sobre nossas vidas. Mas o que acontece é que nós não sabemos o que está acontecendo nos céus nesse momento. Não sabemos, irmãos. Não sabemos os assuntos que estão sendo tratados agora, nesse momento ou nos últimos tempos das nossas vidas, entre Deus e Satanás. Não sabemos, quem sabe? Assim como Satanás acusou Jó de ter uma fé fingida, quem sabe ele acusou a nossa fé de ser fingida também? Ou talvez Deus esteja permitindo isso para extrair de nós não o pior, mas o melhor de nós. Então observe, irmãos, que o que precedeu a restauração de Jó foram eventos que fugiam completamente ao seu conhecimento. Para a gente que lê o texto, Jó sabe, a gente sabe muito bem o que entendeu. Para nós faz tudo sentido, quando lemos Jó do início até o fim. Mas para ele não fazia sentido. E é fácil quando é a vida do outro, mas quando é a nossa, irmãos, dói a alma, sabe? Dói a ponto de nós questionarmos como Jó questionou. Porque Jó, embora não tivesse uma vida de iniquidade, ele fosse um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, Jó também tinha pecado. Ele não era um homem isento de pecados, de erros. E o erro de Jó, no fim das contas, após aquela série de disputas e discussões com seus amigos, Jó começa a dirigir suas queixas contra o próprio Deus, como se Deus não estivesse sendo devidamente sábio e justo com ele. E nós devemos evitar esse questionamento, porque o melhor que nós podemos fazer num tempo como esse é depositar a nossa confiança em Deus. Jó, mesmo no meio disso tudo, a fé dele não desvaneceu, a esperança dele no Senhor não desvaneceu, porque mesmo com a intensa dor do seu coração, ele foi capaz de dizer: porque eu creio que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E às vezes o nosso coração, repleto de dores e de sofrimento, pode fazer alguns questionamentos, mas aquele que tem a verdadeira fé, a fé que Deus implantou dentro de nós, a fé para salvação, esse não perde, esse não cairá da fé, porque o Senhor sustenta a nossa fé, até o dia em que Ele há de restaurar a nossa sorte. Então Satanás lançou um desafio para Deus, e ele perdeu. Sabe por quê? Satanás tinha certeza que Jó ia cair, e ele tem certeza que nós também vamos perder. Sabe por quê? Porque ele nunca aprende. Satanás não aprende. Assim como ele acusou e perdeu com Jó, ele acusa e perde para conosco também. Porque o nosso Deus é quem nos preserva. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, o nosso entendimento. Observe que Satanás, ele conseguiu fazer com que 1/3 de todos os anjos se rebelassem contra Deus e o seguissem. Anjos perfeitos e sem pecado. Depois, quando Deus cria Adão e Eva à sua imagem e semelhança, Satanás também consegue. Homem e mulher, sem pecado, sem o mal dentro de si. Pessoas que verdadeiramente tinham livre-arbítrio, porque eles não nasceram, não foram contaminados com a semente do mal como nós nascemos. E Satanás os fez cair em tentação e os fez cair em morte espiritual. Então por quê? Por que não conseguiriam mesmo com um pecador como Jó? Com um pecador como eu e como você? E aí, irmãos, que entra a graça de Deus, a graça salvadora, a graça que preserva nossas vidas. Porque já não é mais através de nós, não é através do que nós podemos, mas é através de um poder sobrenatural que Deus libera sobre a nossa vida. A segunda coisa que
nós precisamos aprender que antes que possamos verdadeiramente receber toda a restauração de Deus nas nossas vidas, é que o nome de Deus é engrandecido nessas circunstâncias. Veja que todo mundo fazia acusação. Satanás acusou Jó de ser um crente falso. E ele se provou completamente errado, porque a fé de Jó era verdadeira. Os amigos de Jó acusaram ele falsamente de ser um homem ímpio e maligno, porque o próprio Deus diz que Jó era o seu servo. Deus se levantou e defendeu a Jó em face dos seus amigos, e se irou contra aqueles homens, a tal ponto de que determinasse aquele próprio homem, né, a que eles acusaram de tantas coisas. Deus determinou que Jó oraria por aqueles homens, e através da oração de Jó, aquele que eles desprezaram, eles seriam perdoados por Deus. Então, mais uma área em que Deus restaura a nossa vida é na nossa reputação. Jó tinha um zelo pela sua vida diante de Deus, e Deus zelou pela vida de Jó diante dos homens. Agora, o mais interessante de tudo é que Jó também estava errado. No meio de todo aquele sofrimento, Deus provou as suas razões. No capítulo 38 a 41, é impossível fazer essa leitura aqui. Deus no meio de um redemoinho se revelou a Jó. E ali, ele fala: quem é esse que escurece o meu entendimento e o conselho com palavras sem sabedoria? Olha o que Deus está falando. Jó, você está querendo apagar o meu entendimento, a minha sabedoria com as suas palavras de ignorância. Então ele começa a fazer uma série de perguntas para Jó depois disso. E a mais conhecida é a primeira: onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Essa pergunta por si só é o suficiente para calar o nosso ego, para calar os nossos questionamentos e as nossas razões diante de Deus. E Deus, não satisfeito, ele faz uma narrativa em 4 capítulos sobre tudo aquilo que ele fez, tudo que ele criou, e como não só ele criou, mas também governa o universo, desde as estrelas até os mares e os animais. E Jó, ouvindo tudo aquilo, ele começa a se encolher, e ele fala, a certa altura, que fala assim: eu vou tapar minha boca. E Deus continua falando, e quando Deus termina de falar, Jó, aí vem o capítulo 2, em que ele responde ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, finalmente, irmãos, Jó se arrependeu e se humilhou diante de Deus, não pela multidão de pecados de que ele era acusado, mas da sua ignorância, de não entender que a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus e a perfeição de Deus em justiça, em conhecimento e sabedoria no governo das coisas, ultrapassa a nossa compreensão. E como que Deus pode usar o mal, as ações do diabo, até mesmo do diabo e de homens maus, que aparentemente são ruins para nós, Ele pode usar disso a nosso favor? Não entendemos, irmãos, não entendemos, porque todos os questionamentos de Jó não foram respondidos. Nenhuma das perguntas de Jó foi respondida por Deus. Mas ao fim de tudo, Jó entendeu perfeitamente quem ele era e quem Deus era. E que o Senhor, nessa noite, nos faça entender quem nós somos diante dEle e quem Ele é nas nossas vidas. E agora, uma vez que Jó se arrependeu da sua insolência, ele estava pronto para receber um milagre da parte de Deus. É interessante que nada havia mudado ainda na vida de Jó, a não ser o seu coração. Deus já tinha um milagre pronto para Jó, prontinho para a vida dele. E tudo que faltava era uma revelação, uma iluminação no coração de Jó. E uma vez que ele recebe isso, aí se abriu o caminho para o milagre. E assim é conosco, irmãos. No seu devido tempo, o Senhor vai restaurar nossas vidas, restaurará a minha, a tua vida. Não sabemos o que nos falta. Talvez esteja tão perto o teu milagre que você não imagine. A restauração das tuas finanças, do teu casamento, da tua vida espiritual, do teu ministério. Talvez tudo que falta de você
é uma reflexão e uma compreensão da grandeza de Deus, de que Deus, na sua sabedoria, governa todas as coisas e Ele não deve satisfação a nós dos seus atos. E uma vez que nós nos humilhamos perante o Senhor, estamos prontos para receber aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? E no fim de tudo, irmãos, o objetivo desse livro e de toda essa história, o objetivo final disso tudo se resume em um só versículo. E esse versículo não está no livro de Jó, mas na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 11. Diz assim, olha: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. No fim de tudo, o objetivo de Deus era abençoar Jó com algo muito maior do que ele tinha, muito maior do que ele poderia imaginar. Mas os caminhos de Deus são insondáveis, irmãos. Os seus pensamentos são completamente incompreensíveis. E tudo que nos cabe nesse momento, irmãos, como crentes no Senhor, é abrir mão de certas razões, abrir mão de certas convicções pessoais, naquilo que está na nossa lógica do que deveria acontecer, e simplesmente confiar nesse Deus, que sabe todas as coisas, e que faz tudo, não só para a sua glória, mas também para o nosso próprio bem, nessa vida e na vida eterna. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos hoje tenham renovado a sua esperança no Senhor, a sua confiança no Senhor, sabendo que o mesmo fim de Jó será o nosso, nessa vida e na vida eterna, porque Ele é cheio de misericórdia, de eterna misericórdia e compassivo. Esse é o caráter de Deus, irmãos, para conosco. Esse é o caráter de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos nos levantar e orar ao Senhor. Vamos orar. Gostaria de pedir a alguém que fizesse essa oração. Pastor Marcelo, vem cá. Vem fazer essa oração por nós.